Olá, gente! Bem-vindos a mais um bate-papo do Petit Jornal dessa semana. Estamos eu, Daniel Souza, e o rapaz dos memes, Tanguy Bagdadi, que agora está escrevendo uma tese sobre a política externa dos memes. Não é isso, Tanguy? Cara, não é brilhante. E, na verdade, assim, olha só, o Khamenei, né, o líder Quem supremo... é Khamenei, cara? Líder supremo do Irã. É o cara que manda no Irã. O cara manda mais do que o rapaz que assina lá as paradas lá. Isso. Manda na porra toda. É ele que manda. Ele que pode dizer se o cara pode ser candidato, se não pode ser candidato. Isso. É ele que decide. Aí ele fez uma provocação a Israel, disse que Israel, isso, aquilo, não sei o quê. Israel respondeu, a embaixada dos Estados Unidos, de Israel nos Estados Unidos, respondeu com um meme. E aí... Isso é sério, né? Isso é sério, isso é sério, isso é verdade mesmo, né? Perguntando por que você é tão obcecado por mim, por meio de um meme. E aí você vai ver banca de doutorado, aquela pompa toda, né? Você tem julgamento no STF, aquela pompa toda, tinha que ser tudo por meme, cara. É mesmo, tu acha E o Copom, cara? Quando é que o Copom vai começar a dar resultado aí de juros se sobe, se desce por meio de GIF? Você postou até no Twitter isso, né, cara? Pois é. O Patolino lá, botou... E quem é o outro lá que tá brigando com o Patolino? Não, o Pernalonga, Pernalonga, que estão brigando seta pra cima, seta pra baixo. Que isso. É o Copom, né? Basicamente o Copom. E aí, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Eu não sei, cara. Eu não sei, porque a gente tem uma seriedade, uma né? seriedade, política externa que não tem. Política externa tem pode nada. ser com meme. Claro, pode ser com meme. Economia faz a previsão e você tem garantia de que vai dar óbvio, errado. Claro. Não, pô, vai dar errado não. Aí você me pegou. Mas enfim, vamos à nossa pauta de hoje. Não, peraí, a pauta não, cara. Você viu que o Trump encontrou com a Kim? Com a Kim Kardashian? Com a Kim Kardashian. Eu botei isso lá no grupo da redação, cara, no nosso grupo, e te taguei. Pois é. E você não comentou. O Augusto César disse que o Trump estava confundindo os Kim, né? E de fato saiu numa matéria de jornal aí a foto do encontro, né, falando sobre o encontro do Trump com Kim Jong-un, e a foto dele do lado da Kim Kardashian. Acho que o pessoal tá confundindo os Kim, cara. Não pode ser, cara. Deve ser piada. Será que a Kim Kardashian vai aparecer lá em Singapura? Será, cara? No Dia dos Namorados. Já pensou, cara? Que divertido que seria isso. Dia dos Namorados. Pois é. É um dia propício. Um dia propício. Pra você ter uma aproximação. Pois é. Aliás, o pessoal estava dizendo até que os líderes das duas Coreias estão em guerra há 60 anos e eles dão as mãos com mais intensidade do que o Trump e a esposa. Isso. Não sei se vocês repararam, gente, mas a gente está alguns minutos aqui falando só sobre meme na internet. De fato, eu acho que o futuro é esse. Então tá bom. Então vamos à pauta. Eu acho que você podia começar falando sobre Eritreia e Etiópia, que foi um pedido lá do Uriel. Acho que você podia começar comentando isso. Então, teve um áudio que eu fiz há algum tempo atrás, eu posso até repostar, né, para quem tiver curiosidade, falando um pouco sobre as tensões que a gente tem no chifre da África. Principalmente, onde é o chifre da África? Chifre da África é a parte oriental da África, na parte do norte, né? Então, a parte que fica exatamente de frente para o Oriente Médio. Certo, então, ali no Mar Vermelho. Isso, finalzinho do Mar Vermelho. Exatamente. Então, ali você tem uma tensão bastante grande, principalmente por conta do curso d'água, né? Por conta principalmente do Nilo. É uma tensão que envolve, em grande medida, também o Egito, né? Porque o Nilo nasce e passa, na verdade, tanto pela Etiópia quanto pela Eritreia, e depois vai desaguar no Nilo. E a preocupação que o Egito tem é que em algum momento você faça algum tipo de barragem ali, e isso, portanto, barre o fluxo de água para o Egito, que é absolutamente essencial para o Egito. E essa questão da água gera também conflitos entre Eritreia e Etiópia. E houve uma declaração, esses dias agora, por parte da Eritreia, de que está disposta a negociar um acordo de paz definitivo com a Etiópia. Eu sou um pessimista de carteirinha, né? Eu acho que no final das contas, a partir do momento que você diz isso, você acaba elevando um pouco a possibilidade da Etiópia colocar basicamente seu preço, e eu não sei até onde que a Eritreia vai querer ir com uma negociação como essa. Mas, de qualquer maneira, vale a pena acompanhar e principalmente saber qual vai ser a reação dos outros países da região, sobretudo o Sudão e o Egito, né? Que são dois estados que também participam bastante das tensões ali no chifre da África. Aqui no Brasil nós tivemos uma semana bastante animada, tivemos o governo dizendo que o preço do diesel ia cair 46 centavos. Rapaz, eu abasteci meu carro. Abasteceu? Eu abasteci, cara. Gasolina até a tampa, uns R$300, cara. Mas o governo, através lá do seu ministro Marum, disse que vai baixar 46 centavos, que os postos têm que colocar a plaquinha do preço de antes e a plaquinha do preço de depois. E o que aconteceu até agora, nada, né? Não baixou 46 centavos. Aliás, eu estava... Mas a minha gasolina já está mais cara. Já está mais cara. Mas a gasolina ela não foi incluída no acordo, só o diesel. A gasolina continua com a política de preços da Petrobras de flutuação diária e de semana passada para cá, a gasolina subiu no mercado internacional,
porque você teve uma alta do preço do dólar e teve também uma alta no preço do barril de petróleo, de uma forma geral. E o governo está dizendo agora que vai colocar toda a sua força, já teve lá um general dizendo, vamos fiscalizar, vamos ver qual é o preço, que tem que descer 46 centavos. E eu cheguei à conclusão que o governo não sabe calcular o preço do diesel, porque o preço do diesel ele é bastante complicado, ele envolve biodiesel 10%, ICMS de cada estado, frete diferente. Você acha que o Marum, então, não está ciente sobre essas coisas? Eu acho que não, cara. Aliás, quem está dizendo isso não fui eu, foi hoje numa entrevista da CBN o presidente da Associação das Distribuidoras de Diesel do Brasil, que existe realmente uma complexidade no seu cálculo e que esse repasse não é tão imediato e tão simples. O Pedro Parente caiu na sexta-feira, o Pedro Parente realmente pediu o boné no meio do feriado, isso gerou um rebuliço aí dentro do mercado, que na realidade o grande rebuliço é o que será da Petrobras daqui para frente. É bem verdade que essa política de preços e reajustes diários ela só está incomodando porque no último ano o barril de petróleo subiu praticamente 70%. Se não tivesse ocorrido esse aumento de 70% do barril de petróleo, não estaria incomodando ninguém essa política de reajustes diários. O governo já estuda a possibilidade de fazer com a gasolina a mesma coisa que fez com o diesel, de você ter aí, você bancar a diferença e também proporcionar uma redução de impostos. O grande impeditivo é que eles fizeram a conta e vai custar 30 bilhões só até o final do ano. Besteira. Então, acho que talvez não vá adiante por conta disso, do enorme custo financeiro e tributário que isso vai acarretar. Então, vem cá, se alguma coisa então atinge o Irã ou a Rússia, alguma coisa assim, a tendência é o petróleo subir mais ainda. Com certeza. E a gente teve a postura dos Estados Unidos, esses dias agora, pedindo, demandando, que os demais países da OTAN aumentem seus investimentos militares e deixando bastante claro dessa vez que a questão é uma contenção à Rússia. Então, dá para perceber que isso também deve mexer no barril do petróleo, com a incerteza que você gera ali. Lembrando que a Rússia é uma das duas maiores produtoras de petróleo do mundo. Então, no momento em que você tem a OTAN afirmando que quer ter uma capacidade de contenção da Rússia, caso a Rússia queira fazer algum tipo de ação militar nos países bálticos e na Polônia, isso naturalmente gera um nível de tensão bastante grande ali. Lembrando que isso está em linha com o discurso do Trump no ano passado, na cúpula da OTAN, que aconteceu em Montenegro, quando ele demandou que os países da OTAN seguissem um compromisso que foi firmado alguns anos atrás, de que todos os países tivessem um investimento militar de cerca de 2% do PIB. Então, nesse momento, que é muita coisa, é enorme, né? Só para lembrar, o investimento dos Estados Unidos é cerca de 3,3% do PIB, que é alucinante, se for considerar o tamanho da economia dos Estados Unidos. Você está falando de um PIB de 17 trilhões, então são 3% de 17 trilhões ano. Pois é, você imagina você somar, além disso, 2% da economia da Alemanha, da França, da Espanha, né? Então, Canadá, né? Uma economia realmente bastante grande, voltada somente para a questão dos investimentos militares. Mas a postura do Trump tem sido essa, realmente, de falar mais sobre isso. E lembrando que isso está em linha também com a elevação do nível de tensão que nós temos tido no Mar do Sul da China. Os Estados Unidos têm realizado exercícios militares no Mar do Sul da China, que incomoda profundamente a própria China. Lembrando que a China diz que o Mar do Sul da China deveria ser soberania sua, deveria ser seu. Os Estados Unidos não reconhecem, afirmam que no Mar do Sul da China deveria haver livre navegação e, portanto, os Estados Unidos se sentem relativamente à vontade para fazer exercícios militares ali na região. E um detalhe é que o Mar do Sul da China ele está sendo tão disputado porque pelo Mar do Sul da China passa mais de 70% do fluxo de comércio marítimo do mundo. Então, isso não é pouca coisa, além de ser uma área bastante rica em recursos naturais. Então, por isso que existe aí essa disputa. De um lado, os chineses lutando por um reconhecimento do seu controle sobre a região, e do outro, os americanos, em particular, lutando para enfraquecer os chineses e dizendo, olha, isso é uma área de livre navegação, ninguém pode ter uma influência e uma predominância sobre essa região tão rica e tão importante. E a malandragem da China é construir as ilhas artificiais, né? Ela constrói ilhas artificiais, onde você tem inclusive uma presença de militares. Que na prática são aterros, né? E basicamente, você pega na verdade um atol, né? E expande esse atol e diz que ali é território chinês. Então quando você faz isso, é como se você estendesse o mar territorial da China. Você volta a contar o mar territorial da China. O que é uma baita de uma trapaça, naturalmente não é reconhecido por outros países, mas a China diz que é melhor reconhecer. E assim, quando a gente está falando sobre uma tensão como essa entre Estados Unidos e China, de fato é briga de cachorro grande. Bom, nosso próximo tema aqui, a gente pode falar sobre Espanha. Tivemos aí a mudança de governo na Espanha. Mudança de governo na Espanha. O que aconteceu? Teve o voto de
de desconfiança. De desconfiança, né, contra o Rajoy. Só uma coisa, às vezes gera uma certa confusão, tem gente perguntando se na Espanha é primeiro-ministro ou presidente. É um regime parlamentarista, só que o primeiro-ministro lá eles chamam formalmente de presidente do governo espanhol. Porque, na realidade, a Espanha é uma monarquia, Isso, né? Então, como ela não tem a figura do presidente, o chefe de Estado é o rei, você pode chamar o primeiro-ministro de presidente do governo. Então, o Rajoy, assim, o Partido Popular, que é o maior partido da Espanha, é o partido que tem a maior quantidade das cadeiras, estava no poder desde 2011, só que começaram a surgir uma enxurrada de escândalos de corrupção, um em cima do outro. Então, o Partido Socialista Operário Espanhol, o PSOE, pediu uma moção de desconfiança e ganhou. Pelas regras na Espanha, quem pede a moção de desconfiança leva o governo. Assume o governo. Agora, problemas que o novo primeiro-ministro vai ter, né, o Pedro Sánchez, né, que é o socialista, vai ter. O Rajoy, ele governava ele tinha no seu partido, né, dentro do parlamento, 137 cadeiras. Então, o parlamento tem 304 cadeiras, 137 eram do seu próprio partido, e ele conseguia chegar com as alianças a 170. E mesmo assim, ele caiu. O Partido Socialista Operário Espanhol tem 84 cadeiras apenas. E para ele conseguir as 180 cadeiras que ele precisou para conseguir a moção de desconfiança e derrubar o governo do Rajoy, ele teve que fazer alianças com 8 partidos. Isso significa que o governo do Sánchez ele já nasce endividado politicamente. Ele tem que agradar 8 partidos diferentes, incluindo o Partido Nacionalista da Catalunha e do País Basco. Então, a chance disso dar certo é mínima, né? É um governo que já nasce muito instável, aliás, muito mais instável do que era o governo do Mariano Rajoy. Aqui tem até uma pergunta do Wagner Mendes, se o petróleo pode voltar àquele patamar de $100. Do ponto de vista geopolítico, sim. Só que tem uma variável que a gente tem que levar em consideração, que é a Arábia Saudita. Se a Arábia Saudita decidir segurar a cotação, porque ela não tem interesse que o preço fique alto demais, porque incentiva a busca de alternativas, aí o petróleo não chega. Então, sendo bem pragmático, por conta da questão geopolítica, sim, ele tem tudo para chegar a $100 o barril, mas quem pode impedir essa escalada é a Arábia Saudita, se houver uma decisão dos sauditas de ampliar a produção, e aí você acaba contendo a escalada do preço. Falando um pouco sobre cúpula do G7. E aí, cara? Vai começar, na verdade, né, a cúpula do G7 no Canadá. G7 né? Que são os 7 países mais ricos do mundo. Né? Na verdade eram, né? Né? Quando foi criado, o G7 foi criado na década de 70, no momento no qual as maiores economias do mundo estavam em crise. Então, na época, se falava sobre as 7 maiores economias, já não é mais. Mas, de qualquer maneira, né, a China, por exemplo, deveria estar hoje, né? Se fosse, a Índia também já Índia deveria estar. O Brasil, em determinados momentos, né, chegou a estar ali entre os 6, né? Chegou a ser a 6ª maior economia. Mas, de qualquer maneira, continuam sendo assim, as economias que, de fato, mandam, né, nas políticas econômicas internacionais. E o que é curioso é que o G7 ele sempre foi um espaço no qual os Estados Unidos se sentiam muito à vontade, né? Um espaço no qual as políticas liberais propostas pelos Estados Unidos sempre tiveram uma atenção muito grande. O que é curioso é que, nesse momento, os Estados Unidos estão isolados dentro do G7. Talvez porque os Estados Unidos não estejam propondo políticas liberais. Na verdade, é exatamente por isso tem sido vocalizado, inclusive. Né? Os outros estados G7, o G6, né? Bastante incomodado com as posturas de protecionismo dos Estados Unidos. Aliás, os Estados Unidos têm tido uma retórica bastante agressiva, inclusive com relação a aliados muito próximos, né, como o Canadá e o Reino Unido. A própria Theresa May, ela fez críticas duras à posição dos Estados Unidos. Olha que para a Theresa May tomar a decisão de ser crítica a alguma coisa é porque realmente está incomodando bastante. Bom, é importante destacar que o G7 tem perdido relevância, né? Na realidade, como a gente até colocou, outros países, na medida em que eles galgam posições nesse ranking de maiores economias do planeta, é natural que as decisões do G7 percam importância, mas me parece que, acima de tudo, ilustra o isolamento que os Estados Unidos têm tido, inclusive dentro do seu lugar onde ele ficava tradicionalmente mais confortável. Maravilha. É isso? É isso, gente. Um agradecimento aos nossos apoiadores que deixam o nosso projeto aqui literalmente de pé e nos mantém aqui no ar. Um agradecimento e um abraço forte a cada um deles. Maravilha. Gente, abraço. Até semana que vem.